Nesse vídeo aqui eu vou te contar porque ter um terapeuta se tornará uma tendência, mas antes deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já fez terapia? E eu tô dizendo assim um processo terapêutico, não apenas a aplicação aí de algumas técnicas algumas vezes. Você sabia que antes de eu me tornar um terapeuta conhecido, eu era um atleta profissional de alto rendimento? Pra mim, naquela época, terapia era coisa pra fraco, coisa pra louco. De fato, eram muitos preconceitos. E olha só o lugar onde eu estou hoje. Então, se você já fez terapia ou se você tá pensando em fazer, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho aqui algumas características básicas que um bom terapeuta tem que ter para realmente poder te ajudar dentro desse processo, tá bom? Então, vem comigo. Olá, eu sou Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui. Olha, eu não vou pedir que você deixe um like, que você curta esse vídeo e compartilhe e se inscreva no meu canal se você não é inscrito agora no começo. Você realmente precisa assistir o vídeo aí para ver se você gosta, se você curte, para então fazê-lo, não é verdade? Bom, então antes de eu começar aqui a falar sobre essas características principais que um bom terapeuta tem que ter, na verdade, se ele tiver, muito melhor, né, para te ajudar a conduzir você no seu processo e vocês dois serem bem-sucedidos, eu preciso falar do preconceito, né? Então você me ouviu falar aí que eu era um atleta profissional e antes realmente o que eu pensava, o que estava na minha cabeça era que terapia era para louco, para fraco, que tudo que eu quisesse na minha vida eu conseguiria através da força de vontade, da dedicação. Afinal de contas, eu era um atleta ali que treinava suas 6, 7 horas todos os dias, eu era extremamente dedicado, mas chegou um ponto da minha vida, né? Porque se você não tem um terapeuta, a vida se encarrega de fazer terapia com você. E claro que a vida não traz respostas prontas, ela simplesmente é como você tá na escola e ter que passar de série. Se você não aprende aquela matéria, você não passa de série. Então, ela vai continuar te trazendo aquelas situações repetitivas, aqueles mesmos relacionamentos, aquelas mesmas dores, até o momento que você aprende. Então, é claro que ter um terapeuta vai te ajudar muito. Mas eu tava naquela época que eu não queria ainda ter um terapeuta, nem cogitava isso, só que a vida ali tava fazendo um baita coaching comigo, uma baita terapia e me trazendo situações aí repetitivas ao longo de anos, pessoas, né, situações diversas, até que eu caí numa depressão profunda e eu não tive outra escolha a não ser procurar um terapeuta. É claro que você não precisa estar lá no fundo do poço como eu tive para procurar um terapeuta, né? E a minha jornada no início ali, é claro que também no início, né, no começo, eu não encontrei o melhor terapeuta, um bom terapeuta com todas essas características que eu vou passar para você. Aí eu rodei demais até encontrar uma pessoa boa, mas eu vibrei tanto aquilo para o universo, o meu desejo era tão grande, né, quando eu desmascarei, eu tirei, né, aquela armadura do preconceito e realmente me abri àquilo e entendi que terapia não era para pessoas fracas. Então eu encontrei pessoas maravilhosas que me ajudaram a fazer um trabalho incrível dentro de mim. Então realmente tem algumas características aqui que a gente precisa saber. Mas o preconceito, ele pode te amarrar muito, né? Então na internet, no meu canal, inclusive, e muitos outros que você deve assistir, tem muitas dicas, sacadas sensacionais, não é verdade? Eu até fico me debatendo aqui com os editores dos meus vídeos, porque os meus vídeos são um pouco longos, né? E muitas pessoas não têm a disponibilidade necessária para ver vídeos tão longos assim. Elas querem dicas e sacadas. Não que eu não as dê, mas eu gosto das coisas muito bem explicadinhas. Então, realmente, dicas e sacadas você tem várias aí, não só no meu canal, como em outros canais, não é verdade? Use e abuse dessas dicas, dessas sacadas, dessas orientações. Mas na maioria das vezes, se o seu problema é um pouco mais profundo, mais complexo, isso não vai ser o suficiente, né? Então, aqui já tem uma outra coisa que eu quero te explicar, que é o despertar. O que é o despertar? Quando um indivíduo ele percebe que tem algo de errado com ele, alguma coisa dentro dele está errada, ou uma situação na vida, né, que foi a gota d'água, começou a chacoalhar ele lá dentro e ele viu que o que ele acredita sobre o mundo, sobre as pessoas e relacionamentos não está tão certo assim, alguma crença lá não está tão correta assim, porque ele não está conseguindo os resultados que ele quer, mesmo na força de vontade, aí persistindo e se dedicando. Ou esse despertar pode vir através de um livro que caiu na sua mão por acaso, que na verdade não é um acaso, né? É a vida aí
mostrando para você uma palestra, um vídeo no YouTube ou vários, né? Ou você realmente vê um amigo que está se desenvolvendo, mas de fato esse despertar, na maioria das vezes, ele acontece através da dor, né? Como a gente, seres humanos, né, a partir de todas as experiências que a gente vive, a gente vai se afastando muito do nosso eu verdadeiro e construindo máscaras e adaptações, na verdade essa é a palavra mais correta, adaptações, para lidar com o mundo e com as situações baseado nas experiências que a gente viveu, a gente se afasta do nosso eu verdadeiro, então assim, pra gente poder olhar pra dentro só através de muita dor, pelo menos a maioria das pessoas que chegam na terapia, elas vêm quando elas já estão ali quase no fundo do poço, como foi o meu caso lá atrás. Não precisa, mas é como acontece, né? Então sem eu despertar aí também nada acontece, porque você tá ali vivendo a sua vida e você não acredita que você precisa de nada, né? Então preconceito, ele precisa cair, às vezes o preconceito cai depois que você desperta, ou às vezes você desperta e depois o preconceito cai, enfim, a ordem aí é um pouco diferente para cada pessoa. Então chegou o momento, né, se você tá vendo esse vídeo, se você começou a despertar, né, se você já se desarmou das máscaras, das adaptações e dos conceitos equivocados do preconceito, chegou a hora de você entender um pouquinho mais das características principais de um bom terapeuta, para que você não tenha que dar aquelas voltas que eu dei lá no início e sofri o tanto que eu sofri, né, na mão de pessoas assim despreparadas, né? Elas foram boas ali porque eu pude aprender que aquilo realmente não era bom para mim, mas eu encontrei pessoas boas, então eu vou passar aqui as características principais de um bom terapeuta, tá? Uma vez uma mãe foi levar o seu filho aí para falar com Mahatma Gandhi, porque ela queria que ele desse um conselho pro filho dela, né? Então ela queria que Gandhi dissesse ao filho dela para parar de comer açúcar, né? Porque Gandhi era uma autoridade e ela falando não adiantava nada, quem sabe se Gandhi falasse não adiantaria alguma coisa, né? Então, ela viajou aí mais de 3 horas e meia para a cidade onde Gandhi morava ali, atendia as pessoas e enfrentou aquela fila ali de mais de 5 horas até que chegou a hora dela. Ela chegou na frente de Gandhi e falou, né? Então você precisa falar para o meu filho para ele parar de comer açúcar, porque eu tenho falado e não tem adiantado muito. Mas se você falar, então vai adiantar, porque você aí é um homem de muito respeito. Então Gandhi perguntou de onde era aquela família. Ela falou, olha, eu moro a mais ou menos 3 horas e meia daqui. E Gandhi disse assim, ó, volte daqui 2 semanas, tá ok? Ela, sem entender muito, né, mas era Gandhi que estava falando, ela voltou daí 2 semanas. Então ela voltou para casa aquele dia, viajou mais 3 horas e meia, enfrentou aí mais as suas 4, 5 horas de fila, até que novamente ela chegou na frente de Gandhi e ela disse assim, bom, você pediu para eu voltar aqui daqui 2 semanas, né? Porque eu tinha pedido para você dizer ao meu filho para ele parar de comer açúcar, então estamos aqui. Aí Gandhi olhou assim nos olhos do menino bem firme e disse, pare de comer açúcar. E a mãe ficou indignada, ela falou, por que se era só para dizer isso que você não disse há 2 semanas atrás? E aí Gandhi bem suavemente, né, sorriu e olhou nos olhos dela e disse, sabe o que é? É que há 2 semanas atrás eu estava comendo açúcar. Então talvez esse fosse um motivo aí pelo qual você tinha falado e não tinha adiantado. Mas é isso, e olhou mais uma vez para o menino e disse, agora você pode parar de comer açúcar, ok? Essa história nos deixa aí com a pulguinha atrás da orelha e uma reflexão profunda, não é verdade? O nome disso é congruência, tá? Então a primeira característica fundamental é a congruência. Encontre um terapeuta que tenha trabalhado muito na sua própria história, tá? Porque senão vai ser uma pilha de projeções aí dentro de você, da sua história, de coisas que a pessoa não fez, ela continua comendo açúcar ainda, tá dizendo para você não comer, que açúcar faz mal. Eu sou um especialista, né, principalmente em atuar com traumas, né, desde traumas aí os mais cabeludos que você pode imaginar, e eu garanto para você que trabalhando com traumas, quando a gente pensa que a gente já ouviu de tudo, sempre vem alguém e nos surpreende. Realmente, trabalhar com traumas não é muito fácil, não foi muito fácil no início. Isso pediu, né, era uma necessidade que eu trabalhasse muito os meus traumas, porque às vezes as pessoas traziam assim histórias tão profundas que não é que eu entrava na história delas, a história delas me lembrava da minha própria história. Então, realmente um terapeuta, para ele ser mais assertivo, ele tem que ter trabalhado muito nos seus próprios traumas, né? Então ele tem que ter feito aí bastante trabalho dentro de si. A segunda característica, encontre alguém que tenha empatia, que
que você sinta que essa pessoa tenha conhecimento, que essa pessoa domine o que ela esteja falando, que seja experiente, né, em lidar com traumas, porque se você for se aprofundar na sua história, mais cedo ou mais tarde, você vai cair em alguma situação traumática, que entenda mecanismos cerebrais, né, toda a neurofisiologia do trauma. Então realmente isso é muito importante. Alguém que demonstre experiência, habilidade e empatia. Então a terceira característica de um bom terapeuta é ele não seja rígido e dogmático, né? Quantas pessoas não chegam para mim assim, por exemplo, aquele psicólogo, aquele terapeuta, eu não estou falando mal, eu estou exemplificando situações reais. Então a pessoa tem um certo tipo de religião, ou é espírita, ou é evangélico, ou é católico, né? E nota ali que o cliente, o paciente, não está muito conectado à espiritualidade. Para ele, a espiritualidade é religião, e ele força a pessoa ali a ir naquela seita, naquela religião, naquilo que ele acredita, né? Então, a gente precisa, nós terapeutas, né, pelo menos um bom terapeuta, precisa ser flexível o suficiente, entender que muitos caminhos levam a Roma. Então, cuidado aí com uma pessoa, se ela for rígida demais ou dogmática, cheia de dogmas aí, né, e inflexível. Isso realmente pode dificultar muito o seu processo, tá? Então a quarta característica de um bom terapeuta é que o terapeuta seja firme o suficiente. E firme é bem diferente de ser duro, e firme é bem diferente de ser rígido. Deixa eu contar uma história pra você. Eu tinha apenas 6 anos de idade e meu pai adorava me levar para pescar e eu amava aquilo, né? Então nós íamos numa represa aí perto de casa e pescávamos ali pelo menos uma vez por mês, né? Então eu me lembro de uma das primeiras vezes que a gente foi pescar, eu peguei o peixe ali, ele me ensinou a pôr a minhoca no anzol, eu peguei o peixe e ele queria que eu aprendesse, né, a segurar o peixe, porque ele já tinha tirado o peixe ali algumas vezes pra mim. E ele queria que eu aprendesse a segurar o peixe. Então ele pegou o anzol, pôs perto de mim assim e disse: olha, cuidado com a barbatana do peixe para não cortar a sua mão, mas segura firme o peixe, para ele não escapar. Aí eu peguei, ele foi segurando mais perto do anzol assim, pôs perto da minha mão e eu segurei o peixe e no momento que eu apertei o peixe, blá! Ele jogou todas as tripas pra fora, você não faz ideia de como foi aquela cena. Quase um trauma para uma criança de 6 anos. E aí meu pai disse pra mim assim: não, você segurou forte, tem que ser firme. E ele viu que eu tinha apenas 6 anos e não estava entendendo a diferença entre um e outro. Ele esperou eu pegar um próximo peixe, né? Então quando ele veio trazendo o anzol assim, ele pôs até o peixe ali no chão assim e pegou e pediu que eu fizesse assim com a minha mão e segurou a minha mão e começou a apertar. Até o momento que eu falei, ai, ele falou, tá doendo, né? Eu falei, tá. Ele falou, então, eu estou esmagando a sua mão, isso aqui é forte, né? Então foi dessa maneira que você segurou o peixe. Aí ele falou, observa a diferença. Aí ele simplesmente colocou a mão assim, só que ele não apertou. E ele falou, tenta tirar a sua mão, e eu não conseguia tirar a minha mão. Ele falou, viu? Isso é firme, por mais força que você faça, não te machuca, mas você não sai daqui. Então, muito cedo na minha vida, é claro que eu peguei o peixe ali com firmeza, porque eu aprendi a lição e joguei no saquinho dos peixes ali para minha mãe fazer pra gente comer mais tarde. Muito cedo eu aprendi a diferença entre firme e forte. Um terapeuta precisa ter a característica de ser firme para te conduzir no seu processo. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de inconsciente, né, lidando com essas coisas inconscientes muito profundas, na maioria das vezes você vai estar aí no seu piloto automático, né? O que é um piloto automático? Você vai estar reproduzindo padrões e comportamentos e achando que isso é o certo, que é a única coisa que existe, que não tem outra coisa além daquilo que você aprendeu. A sua visão ela vai estar muito através de uma percepção e não de uma perspectiva, vai estar muito restrita, né? Foi até engraçado esses dias. Eu recebi um comentário num dos grupos do WhatsApp de uma das minhas vivências pré e perinatal. Então tinha uma pessoa ali, né, que durante aqueles 3 dias que a gente vai fazendo regressões intrauterinas, algo estava acontecendo com ela, eu estava percebendo, pedi para ela não se frustrar, mas parecia que ela não estava acessando nada. Na verdade, o sistema dela estava todo congelado e parecia que ele estava amolecendo ali pouco a pouco, e ela também estava se frustrando porque ela não tinha imagens, enfim. Chegou no 3º dia, uma experiência ali na piscina, e aqui então vieram emoções que ela não conseguia entender, que ela não conseguia controlar, então fazia parte do sistema nervoso autônomo dela, tá liberando muitos traumas ali. Eu expliquei pra ela, embora
cognitivamente ela não entendesse muito, mas ela se sentia mais leve. Então, ao longo do dia, muitas outras coisas foram passando, né, e mais emoções foram vindo. Eu dei algumas explicações para ela e falei, olha, prepare-se porque muitas outras coisas vão continuar acontecendo, a vivência terminou. E ela realmente, né, na segunda-feira, depois daqueles 3 dias, na semana seguinte, ela deu vários depoimentos ali no grupo que muitas coisas estavam acontecendo com ela. E eu recebi uma mensagem, inclusive hoje, né, no meu WhatsApp, nesse grupo, que ela falava assim, gente, como foi que eu não havia conhecido esse mundo antes, né? Porque muitas coisas estão diferentes dela. Eu até brinquei ali falando, né? Quando a gente só olha uma coisa e aprendeu que só tem aquilo, a gente não conhece o resto. Então, isso é estar no piloto automático e às vezes tem padrões profundos dentro da gente que nos impedem de ver outras coisas, né? Que muitos caminhos levam a Roma e que se eu estou tentando uma coisa, se eu estou com algum sintoma na minha vida, uma situação repetitiva, existem traumas, crenças, interpretações incorretas, incompletas dentro de mim, tem muita coisa desajustada aí que precisa da firmeza de um terapeuta para mostrar isso para você, porque também tem uma tendência bem grande, né? A gente vai falar aqui de hipnose ericksoniana, né? Que vem de Milton Erickson, o cara que redesenhou aí a psicoterapia moderna, tem até a hipnose com o nome dele, que é a hipnose ericksoniana. Então, ele falava o seguinte para os discípulos dele, coloque, né, a pessoa na sua frente em transe antes que ela coloque você no transe dela, porque muitos clientes vêm e eles começam a contar uma historinha que não tem jeito, a vida deles, e se eu for por aqui não tem jeito, se eu for por ali não tem jeito, e sabe, na verdade, eles não sabem, mas eles estão num piloto automático e já colocaram ao redor deles ali família, amigos, muitas pessoas em transe, né, e constatando e confirmando para eles mesmos que não tem jeito a situação deles e repetindo aqueles padrões funcionais. Então, você vai precisar de um terapeuta firme o suficiente, porém empático. Firmeza não machuca, lembra, né, que da historinha do peixe aqui? Firmeza não machuca. Então, empático o suficiente para te conduzir nesse processo. Mas sim, quando o alarme do vizinho toca e eu tive que ficar quieto. Então, o terapeuta tem que ter firmeza o suficiente para te conduzir no seu processo e para te ajudar ali a ver muitas coisas que estão acontecendo. Tem muita gente que tem a ideia equivocada que fazer terapia é você se sentar na frente do psicólogo, pelo menos o meu processo terapêutico, tá? Tô falando do meu. E ficar contando como foi a sua semana e só contando, né? Isso não leva a nada, pelo menos na minha visão. Gente, se você for pagar um terapeuta só para contar o que tá acontecendo com você, compra um cachorro. É a minha opinião. Porque o cachorro vai te ouvir com muito mais amor, empatia e sensibilidade do que uma pessoa que está só recebendo ali para te ouvir na sua frente. Não se trata, terapia, na minha opinião, de dar conselhos e de ficar só ouvindo, mas sim de conexão empática, de firmeza, de condução e de clareza, mostrar para a pessoa o que está acontecendo e de abrir novas possibilidades, né? Nesse momento que as técnicas entram, isso é incrível, tá? Então essa é uma característica e talvez uma das mais importantes, mas eu acredito que esse conjunto todo aí faça, né, o pacote completo desse terapeuta que vai te ajudar mais. Essa característica aqui que também é super importante, não acredite em promessas milagrosas e resultados rápido demais, principalmente em coisas que você vem se debatendo há muito tempo, ok? Então eu não sei onde se perdeu aí, né, esse processo terapêutico, que a palavra processo foi tirada do caminho e as pessoas estão acreditando que as técnicas são pílulas mágicas, né? E muitos terapeutas, instrutores também estão acreditando que as técnicas são pílulas mágicas e está criando um conceito equivocado nas pessoas. É um processo. Então a gente estava falando agora há pouco, né, de toda essa complexidade que é o inconsciente. Então realmente, né, cuidado com promessas e resultados instantâneos, tá ok? E uma última característica, não menos importante, procure uma pessoa na qual você se sinta seguro, que proporcione um ambiente seguro para você poder cada vez mais adentrar de forma mais profunda na sua história, né, e que realmente te atice, né, te convide, te instigue, te incentive a encontrar os seus recursos, a realmente você caminhar na sua vida, né, que te oriente e esteja com você nessa caminhada, claro, se você estiver caminhando ao lado, né, não espere alguém que te carregue, então que o terapeuta te incentive, realmente te traga a clareza necessária, né, e tenha empatia e esse ambiente seguro, tá?
Então essas aqui são as características básicas, na verdade as principais características que estão em todos os bons terapeutas, pelo menos nos que trabalharam comigo, os meus professores realmente eram pessoas incríveis e às vezes eu me deparo com um bom terapeuta, eu vou conhecer o trabalho dele ali e ele tem muitas dessas características, né? Pessoas que realmente conseguem resultados com seus clientes, os incentivam a crescer e as pessoas crescem de forma autêntica, né? Não de forma milagrosa e aquela mudança que você faz hoje e amanhã volta tudo de novo, né? Que essas técnicas, coisinhas mágicas aí prometem. Então realmente esse caminhar que pode ser um pouco mais médio prazo para longo prazo, né? Nada impede de ser um pouquinho mais breve, mas não é uma mágica, mas você realmente começa a caminhar, tá? Então eu queria muito compartilhar isso com você porque eu acredito que ter um terapeuta vai se tornar uma tendência, porque ir sozinho nessa caminhada, né? Você tem muitos pontos cegos, por mais dicas e sacadas que você veja aí no YouTube, nos canais, que você use e abuse delas, elas não vão conseguir te ajudar a transformar, por exemplo, traumas muito profundos sozinho, né? Você vai precisar de um ambiente, você vai precisar aí de estar com alguém, de um relacionamento saudável, porque esse relacionamento saudável vai criar bioquímicas diferentes no seu cérebro, vai proporcionar um ambiente, um sentido de afetividade, né? Que promove boas bioquímicas no cérebro, né? Empatia, conexão, isso é fundamental para novas sinapses aí, as conexões do cérebro se formarem e para a gente poder acessar estruturas mais primitivas do cérebro e realmente poder fazer essas reconexões. Bom, nesse momento, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, agora você já sabe se você gostou ou não. Compartilha esse conteúdo se você achar que é relevante. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui ó, e toca no sininho para que você sempre seja notificado e não perca nenhum vídeo. Tem muita novidade vindo a caminho aí, tá? Para esse ano, eu tenho certeza que você vai adorar. Então era isso que eu tinha para falar para você. Mais uma vez aqui é o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu vou encerrando mais uma vez com as minhas 2 frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima.